Hora então da gente falar das grandezas inversamente proporcionais. Deixa eu esconder a calculadora aqui um pouquinho, tá? Para a gente falar das grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando variam uma na razão inversa da outra. Assim, quando uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Vamos entender um pouquinho mais. Para ficar mais fácil, eu costumo falar para meus alunos o seguinte: quanto mais um, menos o outro, ou quanto menos um, mais o outro. Quanto mais menos, ou quanto menos mais. Vamos entender isso aqui um pouquinho? Quando a gente trabalha com velocidade média, a gente viu como que é o cálculo aí de velocidade média, mas imagine a seguinte situação, tá? Eu estou viajando de boa lá 40 km por hora, tá? O tempo de viagem vai levar 10 horas, né? Tá bem demorado aí, mas eu não quero ficar 10 horas viajando. Vou aumentar a velocidade, vou dobrar a velocidade. Você concorda que daqui para cá eu fiz vezes 2? Tá? Eu dobrei a velocidade. Se eu dobrei a velocidade, pode usar lá a fórmula lá da velocidade média, tá? O que vai acontecer com o meu tempo de viagem? Ele vai dividir por 2, tá? Quando a gente fala de inverso, se eu multiplicar por 1/2, tá? Vai dar certo essa conta aqui também. Se eu pegar 10 e multiplicar por 1/2, que é o inverso de 2, eu inverto isso daqui, vai dar esse 5. Mas o fato é que quanto mais velocidade, o que acontece com o tempo? Menor é o tempo, menos tempo. Quanto mais um, menos o outro. Aumentou a velocidade, o que acontece com o tempo da viagem? Diminui. Quanto mais um, vamos voltar ali para a gente entender. Quanto mais um, menos o outro. Tá? E se eu diminuir a velocidade, se eu pegar, por exemplo, em vez de andar ir a 40 km por hora, eu ia a 20 km por hora, o que vai acontecer? Se eu diminuir a velocidade, o tempo vai ser maior, vou ter mais tempo aí de viagem, ok? Essa é a ideia básica da velocidade média. Vamos resolver aqui um probleminha, e aqui a gente já está adiantando um assunto que é regra de 3, tá? Mas vamos lá, durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que 3 máquinas, eu já vou preenchendo aqui, ó. Então a primeira grandeza seria máquinas, tá? E eu tenho 3 máquinas. Levariam 24 horas. Então a segunda grandeza, horas, 24. 3 máquinas, 24 horas. Para realizar todo o serviço. Supondo que uma dessas máquinas estragasse, tá? Não tem mais 3 máquinas, tem agora só 2 máquinas. Antes de iniciar o serviço, qual será o tempo necessário para atender essa demanda? Então, antes de começar tudo, a máquina estragou. Com três máquinas, eles achavam que ia levar 24 horas, mas agora só tem 2 máquinas. Então veja o que acontece. Eu vou colocar aqui a cor azul, tá? Tem menos máquina, diminuiu. Vou colocar nesse sentido aqui, ó, do 3 para o 2. O que vai acontecer com as horas? Vai aumentar. Eu tenho menos máquina, vai ficar mais tempo para produzir a mesma quantidade. Diminuiu um, aumentou o outro. Para resolver isso, é o que eu falo sempre para os alunos. Segue a seta, não está nesse sentido? 3 para 2? Coloca aqui, ó, 3 para 2. Agora segue a seta, primeiro x, depois o 24, ó. Tá nesse sentido, ó, tá vendo? Então eu vou inverter. Vou colocar primeiro x, depois o 24. Então tem que tomar cuidado, principalmente quando as grandezas forem inversamente proporcionais. Quando é inversamente proporcional, o que vai acontecer com a resolução? Uma das frações necessariamente a gente tem que inverter. Qualquer uma das duas, mas uma delas tem que ser invertida.
E aí para resolver a gente viu que esse tipo de conta é muito tranquilo para resolver. Vou deixar azul mesmo, né? Aquela continha que a gente faz 2 vezes x vai dar 2x. 3 vezes 24, nem vou usar a calculadora. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. O tempo vai ser a divisão de 72 por 2. Metade de 72, 36. No caso, como o x está aqui debaixo de horas, levaria então, ou levará então, com 2 máquinas, vai levar 36 horas. Resposta D. Ok, gente? Espero que tenha entendido. A gente praticando, a gente vai aprendendo um pouco mais.